Vamos com as informações e os destaques agora para você do esporte com o Eric Oliveira. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti, para todos que nos acompanham. Uma quarta-feira que começa para o Atlântico com um pouco mais de calma, agora com a eliminação diante da CBF, que foi muito lamentada pelo técnico Thiago Halpe, pelo grupo de jogadores, até mesmo daqueles jovens que passaram a integrar o time profissional recentemente. Foi uma eliminação dura que aconteceu na última segunda-feira. Nós falamos ontem sobre a derrota no tempo normal e depois na prorrogação um empate que mesmo assim o empate acabou por eliminar o Atlântico, porque a CBF, que tinha a melhor campanha na primeira fase, construiu isso ainda na fase preliminar e conseguiu levar o segundo jogo para casa e depois, com o empate na prorrogação, conseguiu a sua classificação agora para jogar contra o Cascavel no jogo da semifinal da Liga Nacional. E o técnico Thiago Halpe falou com a reportagem do Bom Dia e lamentou muito essa derrota e ficou com a sensação de que se houvesse um merecedor e se houvesse justiça no esporte pelas duas partidas que fez, do 6-2 aqui em Erechim, e depois, faltando 17 segundos, o Atlântico que acabou tomando gol, o Thiago Halpe entendeu que o merecedor deveria ser o Atlântico. Vamos conferir. Foi um jogo que acabou sendo muito triste, né? O final para nós ali, foi duro aquele golpe, teve muito perto a vaga, foram 17 segundos que nos separou da semifinal da Liga e ainda está doendo bastante, né? Mas precisamos retomar o quanto antes o nosso emocional e seguir no restante da temporada aí com muito empenho, como foi até agora, para que a gente consiga esse título gaúcho, que agora é o que nos resta. Acredito que fizemos uma competição boa, uma primeira fase boa e um playoff muito bom, tendo em vista que a gente acabou desclassificado, obviamente, né? Isso é o que mais machuca, pelo que nós apresentamos e pelo que eles apresentaram nos dois confrontos. Acho que se tivesse merecimento no esporte, seríamos nós os classificados, mas enfim, vida que segue agora, levantar a cabeça e buscar o título gaúcho. Essa é a palavra do técnico Thiago Halpe, técnico do Atlântico, e indo de encontro àquilo que eu falei ontem, e insisto em repetir, quem falou também foi o técnico da CBF, Edgar Baldasso, que, claro, comemorou a classificação da rival, mas ele falou algo muito interessante. Ele relatou um pouco dos bastidores, do pós-partida, que ele chegou para o Thiago Halpe, conhecido como Gordo, da comunidade do futsal, e chegou para o Gordo e disse assim: olha, é difícil, no esporte é isso, às vezes um gol pode condenar, um trabalho que era antes muito elogiado, era elogiável, passa a ser muito ruim, passa a ser péssimo, ou como qualquer outro. Indo de encontro a isso, eu também faço a minha manifestação, porque há 3 temporadas atrás, quando nós falávamos sobre um Atlântico que tinha um elenco com muita qualidade, com nomes individuais que eram de se destacar, e tinha o técnico Giba como seu treinador, o Giba conseguiu chegar nas finais, em 2018 teve uma temporada muito boa, acabou batendo na trave, em 2019 isso também aconteceu. Mas já no final daquele ciclo, em 2020, o técnico Giba somava algumas incoerências no seu time, e foi um time que mostrou, apesar de ter mantido uma boa base do ano anterior, em 2019, campeão da Taça Brasil e do Gauchão, da Liga Gaúcha, o técnico Giba se mostrou ser insuficiente naquela temporada, e não à toa que depois a direção do Atlântico optou por fazer uma troca. Eu gosto muito do Giba como pessoa, mas acho que o ciclo dele já tinha terminado aqui. E quando se escolheu o nome do técnico Thiago Halpe para comandar essa temporada, para comandar esse ano, junto com o elenco, que ele também, de certa forma, de certo modo, deve ter contribuído para ajudar, trazendo alguns jogadores até mesmo do Tubarão, ele que estava comandando o Tubarão, o técnico Thiago Halpe mostrou até aqui que faz um trabalho excepcional frente ao Atlântico. Ele conseguiu montar uma equipe, mesmo num período sem torcida, mesmo sabendo que um dos grandes pontos que favorece o Atlântico é o fator local, é o fator casa, é jogar no Caldeirão do Galo, e mesmo assim ele conseguiu construir um time com muita força, que na bola parada tem várias referências na bola parada,
e virtudes técnicas, né, variações táticas que conseguem desequilibrar uma partida na bola parada. Tem um goleiro linha funcionante quando um jogador vai para a quadra ofensiva, tem uma marcação no goleiro linha que é muito precisa, tem uma transição rápida que no futsal é algo extraordinário e claro, né, nós temos que falar que a transição ela muito se deve ao goleiro Thiago, que tem uma reposição que é espetacular, é o maior goleiro da história do futsal brasileiro. Há quem conteste, mas pelo menos essa é a minha opinião. E indo de encontro a isso, o Edgar Baldasso falou sobre o trabalho. Ele falou, é difícil, mas valorizou. O Edgar Baldasso valorizou o trabalho do Thiago Halpe e, claro, fica o parabéns para a CBF, que representa o Rio Grande do Sul agora na semifinal. Vamos ouvi-lo. A classificação vinda de um jogo duríssimo, né? De um jogaço digno da grandeza do clássico entre a CBF e Atlântico, com momentos de tensão máxima. Nós buscamos o gol da vitória, faltando 17 segundos no goleiro linha, e depois a prorrogação também, correndo atrás, buscando mais uma vez. Mas eu falava com o Gordo ao final do jogo, após parabenizar ele também pelo grande trabalho que foi feito com essa equipe de Erechim, que o nosso esporte é isso, nosso esporte é um gol a mais. Se você sofre um gol, ou se você faz um, muda todo o contexto do seu trabalho, todo o contexto do ano. Aquele trabalho que é extremamente elogiado, ele passa a ser um trabalho qualquer, um trabalho que não alcançou o objetivo, e não pode ser assim. A gente precisa avaliar o trabalho, a gente precisa avaliar a qualidade com que o serviço está sendo entregue, e foi isso que as duas equipes entregaram ontem. Então, lógico que nós estamos felizes demais em voltar a estar entre os 4 melhores equipes da Liga Nacional, mas o Atlântico também fez 2 ótimas partidas e abrilhantou muito a disputa. Agora a gente segue focado nesse jogo contra o Cascavel, mais um adversário da nossa chave, assim como era o Atlântico, e sabemos a dificuldade que vai ser, mas a gente vai lutar com tudo para voltar a estar numa final de Liga Nacional. Muito bem, Leandro. O Atlântico agora deve se preparar para a Liga Gaúcha. Como disse o Halpe, é o que nos resta. Os jogadores, todos eles nas suas redes sociais, o Grilo, que foi um guerreiro, falou que deixamos tudo em quadra, o Alain, eu vi também o Antoniazzi, que tem um vigor físico que me chama a atenção, é um pé canhoto, que, olha, eu acho que o Atlântico tem que manter uma boa base para o ano que vem, mas aí é uma conversa de logo mais, de mais adiante, ainda tem a Liga Gaúcha para acontecer, lembrando que nós estamos esperando alguns julgamentos, né, um julgamento do jogo que aconteceu contra o Guarani de Espumoso, né, o Guarani de Espumoso contra o Marau, que acabaram por paralisar agora os playoffs da Liga Gaúcha, mas tão em breve deve retornar. Nós vamos ter um mês de novembro e também dezembro, esperando e ficando na torcida para que o Atlântico chegue nas finais, bastante intenso. Então as competições no futsal para o Atlântico devem permanecer até o final desse mês e tudo indica que também no mês que vem. Muito bem, Leandro. Para quem terminou a temporada foi o Ipiranga, porque pós o encerramento daquele jogo contra a Tombense, os jogadores acabaram por ganhar férias, a direção também começou a se organizar em termos de organização administrativa, do departamento de futebol, férias para todo mundo, é final de temporada. Mas agora nós já começamos a pensar no ano de 2022 e também com a seguinte informação, que o presidente Adilson Luiz Stankiewicz, ao que tudo indica, um grande indicativo, quase que confirmado, nada oficial ainda, mas os bastidores do clube indicam que Adilson Stankiewicz deve permanecer para o cargo de presidente do clube para o biênio 2022 e 2023. Mantendo a mesma estrutura, Adilson como presidente, na vice-presidência José Escúcio, o Zé Escúcio permanecendo. No Conselho Deliberativo, há uma mudança sim, ao que tudo indica, o Ricardo Adanzik deve assumir o Conselho Deliberativo, bem como também o cargo de diretor de futebol. Nós falamos muito do Ricardo Argenta, que teve uma contribuição muito grande. Vai um abraço, com certeza, para o Ricardo, que está se recuperando de problemas de saúde. O executivo de futebol do Ipiranga, já apresentado de forma oficial pelo Caxias, deve agora trabalhar na Serra Gaúcha. Nós desejamos sorte no trabalho, mais uma vez, continuando a representar mais um clube gaúcho, dessa vez saindo da Série C para treinar a Série D do Campeonato Brasileiro, mas aí há quem diga, por que trocar de status? É bom lembrar que o time do Caxias do Sul é
está entre as 4 maiores forças do estado. Depois da dupla Grenal, o time do Caxias tem uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, que é algo que todo mundo conhece, pelo menos quem é do futebol. Essas são as informações do Ipiranga. Na tarde de ontem, tentei entrar em contato com o técnico Júnior Rocha, que nesse momento, por questões de compromissos, está agora aproveitando as férias, não conseguiu dar nenhuma resposta, pelo menos para a reportagem do Bom Dia. Mas há informações de que o Ipiranga está com dificuldades para manter a permanência do Júnior Rocha. Há uma unanimidade, tanto por parte da direção, como também daqueles que comandam o Ipiranga, de que o Júnior Rocha era a melhor opção. Mas, nesse momento, se trabalha também com a possibilidade de que ele não permaneça. E aí o Ipiranga já está, essa informação, o Ipiranga já está atrás de outro nome para substituí-lo para a temporada seguinte. Nós ficamos na espera. O Adilson Stankiewicz estará presente na semana que vem, na segunda-feira. É bom lembrar que na sexta-feira há reuniões e daí, de forma oficial, o Ipiranga faz as suas manifestações, e aí nós já começamos a trabalhar no ano que vem com algo um pouco mais concreto. Muito bem, Leandro. Ontem foi um dia importantíssimo para os gremistas, porque o Grêmio conseguiu, diante do Bragantino, dar mais um respiro depois de ter perdido algumas partidas importantíssimas, a derrota contra o América, que praticamente confirmou matematicamente o Grêmio rebaixado à Série B. Mas ainda há um pouco de esperança, pelo menos por parte da torcida. Porque o Grêmio ontem foi jogar na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, diante de um time absolutamente descaracterizado. E aí é o que eu falo, culpa do Bragantino. Ou quer dizer, culpa não. O Grêmio não tem nada a ver com isso, mas méritos para o Bragantino, que em situação confortável agora consegue pegar todos os seus titulares, aquele grupo coletivo das suas individualidades, para pegar o seu time principal e disputar uma competição a nível continental e, por que não, internacional, uma competição como é a Copa Sul-Americana, que envolve não apenas o Brasil, mas como também demais países. Nós ficamos esperando que o Bragantino consiga um bom desempenho, mas o Grêmio não tinha nada a ver com isso, e conseguiu, mesmo com o erro na batida do pênalti do Diego Souza, abrir o placar e depois conseguiu construir o placar, ainda no primeiro tempo, do 3-0, que dá um pouco de tranquilidade, dá um respiro naquele desespero, na tentativa de sair do inferno. O Grêmio ainda tem 6 partidas, é bom lembrar, tem uma atrasada contra o Flamengo, na próxima rodada enfrenta a Chapecoense, jogando em Chapecó. Há uma tentativa da direção para tentar voltar a torcida, há quem fale, até mesmo quem é de Santa Catarina, de que a Chapecoense já rebaixada daria alguns ingressos para a torcida do Grêmio, mas isso é apenas especulação. Fato é que o Grêmio tem 6 partidas e precisa agora de 4 vitórias. O jogo contra a Chapecoense pode ser um passo para tentar algo que nesse momento, na minha opinião, seria quase que um milagre. Ontem, o técnico Wagner Mancini falou, depois da vitória, vamos ouvir o que disse o técnico do Grêmio. Tenha dúvida que a nossa missão ela é bem grande no que se diz respeito a você olhar para frente, saber que nós estamos já no final do campeonato, mas que há necessidade de você vencer jogos em sequência, coisa que não aconteceu ao longo do campeonato. Mas que é importante a gente falar sobre isso, porque isso serve como estímulo para todo mundo que está aqui dentro, que vive o Grêmio no dia a dia, e também porque há uma necessidade para isso. Eu acho que hoje, após a partida, o torcedor do Grêmio, vocês que analisam da imprensa, viram uma equipe que tem condições de fazer isso, né? Até então, a gente vinha fazendo bons momentos e maus momentos, oscilando, e também não quer dizer que isso não vá acontecer mais. Pode acontecer, mas que aconteça no momento onde a gente estiver dentro da partida vencendo o adversário, para que a gente tenha tempo para isso, porque a partir de agora faltam 6 jogos e há necessidade da gente somar vitórias importantes, mas diante daquilo que eu vi hoje no campo, eu estou muito confiante, eu já estava confiante, aliás, aqui no Grêmio todo mundo sabe disso e todo mundo pensa da mesma forma. A gente nunca jogou toalha e o mais importante é que depois de uma vitória como essa, de uma bela atuação, com algumas alterações e tudo mais, a gente reforça e a nossa palavra passa a ter mais peso, porque há bastante tempo a gente vem falando, o time vai acertar. Uma hora a gente vai ter
todos os detalhes do jogo favoráveis a nós. E para que isso aconteça, você tem que construir. Não é simplesmente ficar esperando que o vento mude e que você passe a ser o protagonista da partida. Você tem que trabalhar para isso diariamente, através de vídeos, de treinamento, na preparação da tua equipe. Então hoje eu saio muito feliz sabendo que ainda é muito pouco diante do tamanho da nossa obra, mas já é um começo animador diante daquilo que foi visto hoje em campo. Muito bem, Leandro. Esse é o técnico Wagner Mancini, que tentou dar alguma explicação, e um Grêmio jogando com alguns nomes que podem se destacar. E eu coloco a escolha pelo Jonathan Robert, um jovem cria do Grêmio, a escolha também por Pedro Jeromel e Kahneman. O Kahneman tira uma bola em cima da linha na defesa. Todo mundo fala que a era Walter Kahneman e Pedro Jeromel já acabou, mas mesmo assim eles têm uma contribuição, e o Grêmio, nesse passado recente, deve muito a essa dupla. Nomes individuais que poderiam se destacar, como o Lucas Silva, que foi um guerreiro e tem se mostrado a cada partida que passa ser fundamental para o Grêmio nessa tentativa de uma recuperação. O presidente Romildo Bolzan, que havia estado presente no vestiário, como das outras vezes, mas dessa vez ele apareceu, assumindo sua posição como mandatário e talvez o principal responsável pelo Grêmio estar nesse momento. Não vou colocar toda a culpa nele, mas ele tem uma parcela muito grande de culpa, porque tudo que acontece de errado no Grêmio está representado na figura do seu presidente. Ele se manifestou no vestiário e também no pós-partida, ao lado do vice-presidente de futebol, Denis Abraão. Vamos ouvir o que disse o Romildo Bolzan Júnior e também Denis Abraão, dirigente e presidente do Grêmio. A arbitragem, todos os anos, recorrentemente, tem sido objeto de discussão. O jogo contra o América Mineiro, por exemplo, aquele lance que tecnicamente é elementar para um juiz de futebol, o goleiro dá 2 toques na bola e era tiro indireto e aquilo passa batido, aquilo chega a ser não só elementar, mas de uma precariedade técnica inadmissível. E fora o pênalti, o Grêmio fez um protesto, o Grêmio realizou um protesto formal sobre aquilo, o Grêmio já formalizou um protesto formal também no pênalti do Grenal, e recebeu sobre o Jeromel, e recebeu da arbitragem a seguinte situação: lance sem condições de previsibilidade, lance sem condições de... É impossível dar o diagnóstico do lance. Essa foi a resposta que nós recebemos da ouvidoria da arbitragem brasileira. É um troço, assim, absolutamente sem nenhum sentido. Então, inconclusivo foi o termo. Então, a gente faz esse registro inicial sobre a arbitragem e, no mais, quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos muito mobilizados, todos nós, internamente. A hora é do discurso forte, a hora é da organização interna, a hora é da racionalidade. Ninguém aqui desconhece a dificuldade do momento, ninguém desconhece a gravidade da situação. O que nós temos que fazer é uma verdadeira operação de guerra, sim, para conseguir fazer todas as mobilizações necessárias. A comissão técnica está envolvidíssima nisso. Diretoria de futebol, o Denis, o Sérgio, todos nós estamos dando todo o suporte necessário para isso. Estamos sempre juntos, nunca deixamos de estar. Estamos sempre suportando a estrutura de governança, a estrutura do apoio, a estrutura daquilo que tem que fazer funcionar e andar. É assim que funciona. Não é simplesmente ficar todos os dias falando, eu sou uma liderança coletiva e, ao mesmo tempo que sou uma liderança coletiva, compartilho. Isso pode ser uma virtude, mas para muitos pode ser um grande defeito. E, ao mesmo tempo que todos nós estamos envolvidos no processo, comprometidos com isso, nós estamos amparando, suportando, respaldando, dando as condições para a comissão técnica funcionar, ao mesmo tempo que é dando a cobertura necessária para a direção de futebol, para os jogadores, para todos aqueles que precisam, como estrutura de clube. Nesta hora é isso. Nós não vamos aqui inventar a roda, a não ser nós próprios resolvermos os nossos problemas, nós próprios fazemos tudo aquilo que temos que fazer, e nós próprios fazemos a verdadeira epopeia que temos que fazer e vamos fazer, fazendo nesses próximos 6 jogos a necessidade dos pontos para a nossa classificação. Não pense que nós não estamos cientes da gravidade da situação, mas não pense também que estamos omissos. Não pense que estamos aqui simplesmente contemplando, olhando e estamos vendo.
Vejo uma comissão técnica muito interessada, muito competente na organização daquilo que precisa fazer. Vejo jogadores muito mobilizados. Vejo o Denis e o Sérgio perfeitamente entrosados. Vejo o nosso CA, nosso CD, completamente organizados no respaldo. E isso faz parte exatamente daquilo que se faz necessário para o momento. Ninguém aqui está desamparado, ao contrário, todos nós não estamos conformados, ninguém aqui está conformado, ninguém aqui está acomodado, ninguém aqui está simplesmente observando as coisas andarem, esperando as coisas acontecerem. Não, nós estamos muito prontos para fazermos tudo aquilo que temos que fazer no sentido de organizar a nossa vida e buscar a nossa passagem, não ficar nessa situação dos 4 últimos colocados, mas passar por uma situação de classificação, permanecendo na Série A. Feito a mim, se é esse o Grêmio que eu quero, não sou eu que tenho que querer. Quem tem que querer é quem alimenta tudo isso aqui, que é o nosso torcedor. O que eu quero, eu represento nesse momento o torcedor do Grêmio. Eu estou vice-presidente de futebol, mas eu sou um torcedor apaixonado pelo Grêmio e represento essa nação maravilhosa que é a nação tricolor. E é isso que eles querem. O Grêmio hoje, gente, foi contundente, mas nós estamos muito humildes. Nós sabemos as nossas responsabilidades, nós sabemos o que vem pela frente, nós sabemos que nada foi ganho, nada foi conquistado, apenas conseguimos hoje chegar num momento, talvez no melhor momento de equilíbrio do Grêmio, talvez as ideias do Wagner estejam sendo implementadas na sua totalidade nesse momento. Foi apenas um jogo? Foi apenas um jogo. Mas já deu mostras do que esse clube, do que esse time dirigido pelo Wagner é capaz. Muita humildade, não ganhamos nada, muita tranquilidade. Vai ser uma noite bem dormida, confesso que as últimas noites têm sido muito mal dormidas. E não é o Denis, somos todos nós, do presidente ao nosso querido porteiro do clube. Aqui se trabalha como uma família, gente. Aqui se trabalha muito. Vocês não imaginam o quanto nós estamos ralando nesses últimos dias. Pasmem vocês, hoje completa-se 30 dias da minha posse na vice-presidência e da posse do Wagner como treinador. E parece que nós estamos aqui há 2 anos. Tamanha quantidade de horas despendidas em prol desse clube que é magnífico. E agora eu acho que nós chegamos num momento crucial, que só a vitória nos interessa. E se jogarmos com essa intensidade, com essa vontade, com essa força, com essa determinação, eu acredito que nós tenhamos todas as condições de buscar o nosso objetivo. Agora, para isso, nós precisamos do nosso torcedor. E eu já faço aqui um chamamento ao torcedor do Oeste Catarinense, que a nação tricolor é muito grande lá. Vamos botar fogo, ou melhor, vamos incendiar. O Botafogo já subiu para a primeira divisão. Vamos incendiar, no bom sentido, Chapecó. O torcedor do Grêmio do Oeste Catarinense é muito forte. É tão forte quanto o torcedor da capital e do interior do estado do Rio Grande do Sul. E nós contamos com o apoio dele. E nós precisamos de você, torcedor, que está me escutando nesse momento, e eu sei que está feliz. E nós não fizemos mais do que a nossa obrigação de oportunizar a vocês essa felicidade. E é assim que nós vamos trabalhar. E quanto mais a gente chega perto da perfeição, mais a nossa responsabilidade aumenta, mais a nossa capacidade de trabalho aumenta, mais a nossa inteligência aumenta, mais o nosso emocional aumenta, mais a nossa equipe se fortalece. E a nossa equipe forte, unida, como disse o presidente, vem desde a presidência até o mais humilde funcionário do clube. E o clube é assim. São todas as áreas envolvidas nesse processo de construção de um momento novo. É difícil? É muito difícil. É árduo? É muito árduo. Mas nós estamos aqui para isso. E nós não mediremos nenhum esforço para alcançar os nossos objetivos. A nossa determinação é muito grande.
A nossa raça é muito forte. A nossa garra é incomensurável. E a nossa força, não tentem medir que vão perder. Porque aqui tem muita vontade, tem muita tesão aqui. Essa tesão representada pela torcida, que é o motivo da nossa existência. E essa torcida eu sei que está conosco. Tem os oportunistas, que surgem em tudo que é lugar. Mas tem um outro fator. E tem uma outra cor que eles amam, que não é a nossa. E eles não vão se misturar conosco porque eles são muito pequenos e muito vazios para se misturar conosco. Eles que procuram outro clube para torcer. Porque esse clube foi feito na base da dificuldade, sim. Quantos momentos de dificuldade eu passei aqui desde de 1990 até hoje? Quantas noites sem dormir? Sangrei muito, perdi muito, ganhei muito. Mas nunca perdi a vergonha, nunca perdi a moral e estou dando a cara a tapa, não tem problema. Pode bater em mim, mas não bata nos meus atletas, que aí vão comprar uma parada comigo. E os atletas não são meus, os atletas são do Grêmio. Só que nesse momento eu sou o representante deles, porque eu sou o vice-presidente de futebol, e estou vice-presidente de futebol. Então eu gostaria de pedir ao torcedor que continue com a sua energia, com o seu vigor, com a sua cobrança também. Não tem por que não cobrar, porque nós vamos passo a passo, jogo a jogo, com mais garra, com mais força, com mais determinação. E nós podemos. E hoje, antes de começar o jogo, o ambiente já falava, com as palavras fortes do Lucas, dentro do vestiário, indignado antes do começo do jogo, como tem que ser um vestiário, indignado, não aceitando as derrotas, não aceitando empate. Hoje era matar ou matar, e daqui para frente vai ser assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ser difícil? Vai. É como disse o Wagner aqui, nós vamos oscilar, mas não vai faltar raça, não vai faltar vergonha, não vai faltar determinação. Isso eu garanto para o torcedor do Grêmio. Esse não é o Grêmio que o Denis quer. Quem é o Denis para querer um Grêmio? Quem quer é uma nação de mais de 10 milhões de torcedores. Eles é que querem isso, não é o Denis. O Denis apenas está, neste momento, sendo representante deles dentro do clube. Mais nada. Apenas isso. E se trabalha muito aqui, gente. E o que vem acontecendo é fruto de muito trabalho. Um trabalho que vem desde o presidente, que nos dá todo o suporte, até o porteiro que nos recebe com um sorriso nos lábios, mesmo depois de uma derrota. É isso aí, Leandro. Tá aí a palavra dos dois. Lembrando que o Grêmio agora, que estava em 18º, subiu de posição, é o 17º, colocou o Sport Recife um pouco mais para baixo, e não é impossível, é muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, é muito difícil, mas não é impossível. O Grêmio tem 32 pontos. Juventude, que é o primeiro... né, o 16º, e o Bahia, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 36 pontos. 32 para 36 são 4 pontos de diferença. É difícil? Sim, mas precisa vencer 4 partidas em 6 jogos. Começa contra a Chapecoense, qualquer coisa a partir de agora seria um milagre. Mas a torcida do Grêmio se apega a isso. Muito bem, Leandro. Hoje também é uma noite em que o Internacional entra em campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, em um jogo marcado por muitos desfalques. A Arena Pantanal recebe esse jogo que acontece às 19 horas, um jogo em que o Internacional vai jogar com alguns desfalques importantes. Entre eles, eu cito o goleiro Daniel que está lesionado, também é baixa, Marcelo Lomba deve ser o goleiro. O Tyson com uma luxação no ombro é dúvida, mas todo mundo sabe que quando se fala em Tyson, se gera grandes dúvidas, porque é o principal jogador, a referência do time. Pode ser que o Palácios, que vem fazendo partidas excepcionais, até mesmo o Diego Aguirre perguntado, Palácios e Tyson, Palácios parece que desencantou,
e ele até mesmo fez menção ao trabalho dos profissionais do Inter, que esperaram o Palácios, e agora ele se adaptou e está conseguindo desempenhar em campo. Por mais que se gerasse uma dúvida, ele joga pelo lado, ele joga pelo meio, em que lugar que joga o Palácios, ele conseguiu mostrar que atrás do centroavante, isto é, jogando por dentro, ele consegue ter um rendimento muito melhor. Então o Palácios, pelo menos, é a minha opinião, que deve começar, o que tudo indica, deve começar o jogo na ausência do Tyson. Fora também, por suspensão, Vitor Cuesta, Moisés e o Maurício. Então o Maurício no meio campo e o sistema defensivo que acaba tendo algumas baixas. Paulo Vitor, Mercado e também o Kaique Rocha são opções para o técnico uruguaio, o Diego Aguirre. Lembrando que o jogo acontece às 19 horas na Arena Pantanal e o Internacional vai com certeza em busca de uma vitória para chegar perto do Fortaleza, do Corinthians, que são rivais diretos na briga para entrar no G6. Lembrando que isso são projeções sem a Libertadores e sem a Copa Sul-Americana, que tem brasileiro na disputa, que pode aumentar e colocar o Internacional, mesmo que fora do G6, ainda com vaga direta para a próxima temporada na competição continental. Muito bem, Leandro. Ontem também é bom lembrar e deixar claro, a Argentina e Brasil se enfrentaram num jogo das eliminatórias, o jogo da 14ª rodada das eliminatórias, e a Argentina ficou no 0-0 com o Brasil, mas jogando sem o Neymar no reencontro, depois de 2021, nesse ano em que as duas equipes se enfrentaram, eu já estava pensando em 2019, nesse ano as duas equipes se enfrentaram naquele 1-0 nas costas do Renan Lodge, que a Argentina ganhou o título da Copa América. Os dois se enfrentaram jogando sem o Neymar, e o Brasil acabou ficando no 0-0, mas com alguns destaques individuais. Eu gosto muito do futebol de seleções, e é preciso destacar que o técnico Tite, ele tem uma campanha nas eliminatórias que é invicta e permanece invicta. Ele falou muito a respeito de uma cotovelada que o Otamendi deu para cima do Rafinha, e a arbitragem não deu nada, nem foi checar no VAR, então era um lance que deveria ter tido alguma advertência, e eu acredito que pela forma como foi dada essa cotovelada, era uma agressão e deveria ser sinalizado o cartão vermelho para a arbitragem, que não deu nada. O Brasil do Tite, mesmo sem o Casemiro, jogando de forma defensiva, muito bem ajustado defensivamente, como é o Tite, um técnico conservador, começa a caminhar agora a passos um pouco mais largos, caminho à Copa do Mundo, que já acontece no ano que vem. Muito bem, 0-0 Brasil e Argentina. Um abraço para ti, Leandro, boa quarta-feira a todos, e nos encontramos amanhã.